Olá! Nas últimas décadas, a mulher conquistou diversos espaços no contexto social. Entre eles, uma maior autonomia em relação ao seu corpo. A partir disso, na estética do corpo feminino, por exemplo, surgem conceitos de belo que não se faziam presentes até então, como o corpo hipertrofiado feminino. É sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje no programa Papo Cabeça que está começando. Eu tenho o prazer de receber aqui no nosso programa os nossos convidados, professora Daniela Ripoll, docente e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade, também Antônio Jorge Ferreira Knupp, doutorando do mesmo programa e docente da unidade da ULBRA em Santa Maria. Também dar as boas-vindas para Lorraine das Neves Guimarães, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação e profissional personal trainer. É um prazer poder conversar com vocês nesse programa de hoje. Antes de nós iniciarmos a nossa conversa, nós vamos para a reportagem sobre o assunto. O que alguns profissionais consideram um excesso de exercício físico, causando também um excesso de massa e músculos no corpo, é chamado de hipertrofia. E hoje falaremos sobre hipertrofia do corpo feminino. Segundo o professor e doutor em educação Luiz Felipe Zago, essa condição de ser diferente já existe há bastante tempo entre as mulheres na sociedade. O corpo hipertrofiado feminino, até um determinado momento da história, só tinha um lugar para aparecer, que era no Circo dos Horrores. Era naquele circo onde tinha a mulher barbada, onde tinha os anões, ou seja, era um corpo que não era aceito. Ou que, se era aceito nesse espaço, né? A segunda onda do feminismo, ocorrida na década de 70, teve como debate uma ampla gama de questões, o que resultou também na preocupação nos cuidados com o corpo. Não é à toa que essas coisas acontecem mais ou menos na mesma época, né? Que o corpo feminino começa a ser investido cada vez mais desse significado de ser um corpo forte, de ser um corpo, aquilo que a gente chama hoje malhado, sarado. E aí a gente lembra diretamente de uma figura ícone, eu acho, da sociedade ocidental, que é a Jane Fonda. A Jane Fonda, com os seus maiôs coloridos e com aquelas polainas fazendo aeróbica, isso na década de 70. E a gente vem, por exemplo, na década de 80, com algumas mulheres ícones também. Aquela atriz norte-americana que fez o Exterminador do Futuro, 1 e o 2. Bom, aquela mulher, eu lembro que naquele filme, era no final da década de 80, pelo menos no segundo filme dessa série, O Exterminador do Futuro, ela aparece fazendo apoios, assim, levantando seu próprio corpo. Por volta dos anos 2000 a 2005, há uma mudança muito grande no conceito do que é o corpo hipertrofiado feminino. Ele deixa de ser só um corpo definido, começando a se aproximar das tendências do corpo masculino. E começa a ir um pouco numa direção de se aproximar cada vez mais do corpo masculino. Então, nas competições de fisiculturismo, as mulheres começam a participar dessas competições de fisiculturismo, com corpos tão grandes quanto os dos homens. Nessa mesma época, surge a cantora Madonna, com um corpo super definido e musculoso. O corpo hipertrofiado feminino, constituído nestes 30 anos, deixou de ser anormal para se transformar exatamente no padrão que a maioria das mulheres desejou. A hipertrofia feminina já pode ter recebido outros nomes e formatos, levando em consideração a história da arte, segundo o professor Renato Garcia. Aí, como a discussão é especificamente sobre o corpo, a representação do corpo feminino, a gente, ao longo da história da arte, vai perceber que essa é uma das representações que mais aparecem. Desde as Vênus, na pré-história, passando pelas Três Graças, e é interessante verificar como
a tipologia física vai mudando. Tem um livro muito legal que é Transgressões do Feminino, que é da Ana Lúcia Prokopiak. É um livro que a gente adota na disciplina também de desenho de figura humana e que ela elenca 3 artistas, a Frida Kahlo, a Cindy Sherman, que é uma fotógrafa, e a Orlan, que produz vídeos e performances. E todas essas 3 têm uma produção baseada em autorretratos, ou seja, elas assumem para elas a representação do seu próprio corpo, como é que elas querem serem vistas. Isso acho que ajuda a gente a pensar um pouco de que modo, hoje em dia, independente de ser do gênero, né, como as pessoas se movem na sociedade contemporânea, né? Eu acho que essa ideia de uma identidade mutável, fluida, ela é muito rica para a gente pensar de um modo saudável o encontro entre as pessoas, né? A mim, eu acho um pouco excessivo, mas acho legal também. Legal que elas se proponham umas metas tão fortes. Eu sou da Espanha e na Espanha o ideal de mulher é assim magrinha, sem muito músculo. Mas claro, eu depois de falar com eles também achei ruim que eu pensara em corpo masculino. Não, outro corpo de mulher. Não deveríamos pensar isso de... No sentido de que nós temos a tendência a ter um preconceito, a gerar um preconceito pelo que está fora do padrão ou que é estabelecido como padrão pela sociedade. Então, assim como outros preconceitos que surgiram também dessa forma, esse também é um preconceito que vem surgindo, de essa crítica com relação a esse tipo de mulher que não está dentro desse padrão pré-determinado de beleza. Vem seguindo as redes sociais, né, dentro dos canais de cada atleta. O pouco tempo que eles mudaram, eles acham que isso acontece naturalmente. E realmente é muito difícil isso acontecer. Né? Dá para afirmar que dentro de toda essa parte de treino, muitas buscam a suplementação, fica inviável o não uso do anabolizante. Né? Dá para se dizer que a maioria das meninas, eu não sou eu que vou alegar 100%, mas a maioria das meninas que praticam, buscam um fisiculturismo, né? Por ele não ser obrigatório, né, um antidoping nas competições, então muitas vezes se utiliza o uso de anabolizantes. Né? Claro que isso fica a critério de cada atleta, né? Não é uma coisa generalizada, mas com certeza dentro de toda a parte de preparação, algumas têm o uso desse anabolizante. O pensamento coletivo é formado pelo individual. As diferentes opiniões ajudam a construir o conceito daquilo que é certo ou errado para cada um. O programa é Papo Cabeça, que hoje está apresentando o tema Pedagogia do Corpo Hipertrofiado Feminino. Eu quero começar conversando com a professora Daniela. O que é a pedagogia do corpo hipertrofiado feminino, professora? Pedagogias do corpo, né? Para falar então desse conceito de uma maneira mais ampla. Aqui no mestrado em educação, mestrado e doutorado em educação da UBRA, nós temos toda uma linha de estudos que vai então focalizar o corpo como uma construção cultural. Então, o corpo como um produto da cultura, um produto histórico e cultural de cada tempo, digamos assim. E pedagogias do corpo, então, nós costumamos nos valer deste conceito para pensar, então, nos múltiplos modos, nas múltiplas maneiras, nos múltiplos espaços culturais, sociais, nos quais nós aprendemos sobre os nossos corpos, o que devemos fazer com ele, né? Como devemos nos vestir, como devemos, então, nos portar como socialmente, ou ser belos com este corpo, né? Então, este conceito, que é o conceito de pedagogia cultural, é um conceito bastante utilizado no nosso mestrado e doutorado em educação, porque parte do pressuposto de que a educação ela se processa
justamente em variados espaços, não se restringindo à escola. Né? Então, basicamente, é isso. Pedagogias do corpo, então, elas são múltiplas e elas vão nos capturando a todo momento. E elas já começam desde a infância, professor Jorge? Como é que funciona? Eu sei que você tem uma pesquisa nessa área com crianças, meninas. Quer dizer, a coisa começa cedo. Começa desde o bebê de colo, já, na verdade. Hoje nós temos vários concursos acontecendo, concursos infantis de beleza, acontecendo no Brasil, em que as meninas ainda não estão andando, ainda não deram os primeiros passos, elas entram na passarela no colo da mãe, já trajando roupas, um vestidinho que imita o vestido de uma Miss adulta, já com maquiagem, e a partir de um ano e meio, elas já entram com cabelo, com mechinhas feitas com descolorante no cabelo, maquiada, cílios postiços, saltinhos, então uma infinidade de outros acessórios, com o corpo bronzeado também, né, já se bronzeia, porque a menina hoje tem esse discurso de que o corpo belo é um corpo bronzeado, então a menina ela já entra na passarela já com um bronzeado artificial feito, né, com os sprays. Ou seja, os mesmos pré-requisitos que existem para a pessoa adulta são automaticamente ou praticamente transferidos também para as crianças nessa questão do belo. Sim, hoje um concurso infantil de beleza que está acontecendo a todo tempo, todos os meses no Brasil e fora também, as meninas elas já têm como pré-requisito passar pelas mesmas etapas de um Miss adulto, desde um desfile de biquíni, um desfile de maiô, passa por etapas de entrevistas onde elas têm que se portar como adultas, elas não podem ter comportamento de criança, de chorar, de falar alto, elas têm que saber cruzar as pernas, falar num tom de voz adequado. Então, desde pequenininha, é o mesmo perfil já de uma candidata adulta. Ou seja, é praticamente uma miniatura de adulto dentro dessa compreensão que você coloca. Lorane, como você chegou nesse objeto de pesquisa, estudar a hipertrofia do corpo feminino? Inicialmente, obrigada pelo convite, professor. Eu tenho percebido nas academias... Você é profissional da academia, né? Isso, exatamente. Eu sou personal trainer. Eu sou professora de educação física. Eu tenho percebido dentro das academias outros corpos femininos hipertrofiados. A hipertrofia, na verdade, é o aumento da massa muscular. Então, corpos mais musculosos, né, de meninas. Outra coisa que chama atenção também é que elas estão replicando algumas coisas que antes eram só práticas de fisiculturista. Tomando suplementos depois do treino, levando marmitas para a academia, né? Juntamente com isso também há uma preocupação do Conselho Federal de Educação Física sobre essas blogueiras fitness, que são mulheres que postam tudo que elas fazem nas redes sociais. E tem seguidores, obviamente. Exatamente. Então, a partir daí, que eu sigo algumas, que eu chamo de hardcore ladies, que são essas mulheres que têm o corpo mais musculoso e elas colocam todas as suas atividades nas redes sociais. O que comem, os exercícios, o que elas vestem, os patrocinadores, e algumas delas, elas ganham a vida fazendo isso, né? Então, ou seja, são profissionais de repassar o seu conhecimento, entre aspas, enfim, para as pessoas que estão seguindo, que admiram esse biotipo, obviamente. Exatamente. Então, elas estão ensinando algumas coisas, né? Elas estão ensinando outros modos de treinar, né? De fazer uma atividade física, outros modos de se alimentar, porque a alimentação delas é extremamente regrada, né? Os exercícios são muito intensos, porque elas fazem musculação, na verdade, buscando esse corpo mais musculoso. Né? Perfeito. E a alimentação é muito regrada. Mas e você, como profissional
da área da educação física. Você falou em relação ao treinamento e alimentação. Isso pode significar um perigo para aquela pessoa que simplesmente segue essa celebridade e tenta aplicar as mesmas coisas que ela está fazendo sem orientação? Na verdade, o tipo de alimentação que elas propõem, né, não vai causar um prejuízo à saúde delas, né? A utilização de alguns suplementos também, mas eu acho que fica uma alimentação desregrada é pior do que uma utilização de suplemento, por exemplo, né? Uma preocupação, na verdade, é com relação aos exercícios, porque as pessoas estão replicando o que elas estão colocando nas redes sociais, nas academias. Nós vamos continuar com o nosso bate-papo. Antes, no entanto, vamos para o quadro Ciência em Foco. Depois do intervalo, em seguida a gente volta. Olá, você já deve ter ouvido falar das pulseiras que medem seus passos durante o dia como um odômetro high-tech e mostram o seu progresso em um gráfico no seu smartphone. A indústria do monitoramento físico tornou-se bilionária, sendo que todos os recursos contam os passos. A maioria também mede o sono, revelando detalhes fascinantes sobre o terço de vida que você gasta inconscientemente. Os modelos mais elaborados também podem tabular outras métricas, incluindo o ritmo cardíaco, o nível de oxigênio no sangue, a temperatura da pele, a transpiração, o peso e a massa corporal. Segundo especialistas como David Pogue, esses aparelhos estão fazendo sucesso não por suas qualidades científicas, mas pelas motivacionais. Todos nós sabemos que é necessário movimentar-se mais e dormir melhor, mas a maioria não se importa em fazê-lo. Aí entram os aparelhos. Cada vez que ativamos o celular, lá estão os números de nosso último progresso. Em outras palavras, a precisão não faz muita diferença. O principal é nos manter conscientes, transformar nossos esforços em uma diversão, um jogo. Você vence ao estacionar mais longe, ao pular do ônibus uma estação antes, caminhando ao redor da quadra e elevando o seu cálculo de 9.374 para a meta de 10.000 passos por dia. Mas qual o destino desses dados que esses aparelhos coletam? Terabytes de dados de saúde pessoal acumulados diariamente em quantidades estonteantes. É o maior estudo sobre saúde do mundo feito por absolutamente ninguém. Pesquisadores adorariam pegar essas informações, assim como publicitários e companhias de seguro. Quem é o proprietário desses dados? Será que aqueles que produzem as tiras para a ginástica irão vender informação pessoal? E se quisermos contribuir com nossos dados a um médico ou a uma pesquisa? Por enquanto, trata-se de uma terra sem lei. Coletamos montanhas de dados de saúde pessoal, mas esses dados ficam no subterrâneo. A verdadeira promessa da autoquantificação de movimento pode não ser cumprida até que determinemos como encontrar o tesouro desses dados e quem fará a busca. Por hoje é isso, até o próximo programa. O programa é Papo Cabeça e hoje nós estamos apresentando o tema Pedagogia do Corpo Hipertrofiado Feminino. Lorane, eu queria continuar conversando contigo. Dentro dessas personalidades que exageram na sua hipertrofia muscular, comparando aquilo que poderia ser considerado normal, como fica a feminilidade dessas mulheres? Isso é um tema que entra em questão, debate? Entra muito em questão, porque, na verdade, há um tensionamento das feminilidades, porque elas têm um corpo que é um corpo que chama atenção, é um corpo que atrai olhares. Né? E este corpo, na internet, nas postagens dos seguidores, enfim, há esse tensionamento, né? Falando exatamente aquilo que a professora Daniela disse antes, está demais, passou do limite. E, na verdade, as feminilidades, elas são impostas, digamos assim, desde pequenas. E essas mulheres, embora elas tenham o corpo hipertrofiado, né, mais musculosas, isso, elas procuram manter alguns atributos considerados femininos. Então, nas postagens, elas estão sempre maquiadas,
com brinco, né? Então elas tentam parecer extremamente femininas, mas elas são julgadas, né, por esse perfil. Eu acho que o professor Jorge ele pode falar um pouquinho mais sobre as feminilidades que as meninas, desde pequenas, elas são levadas talvez até a muito manter cedo. Um determinado Com certeza. conceito. As meninas, quando elas participam dessa cultura dos concursos de beleza, que foi a minha pesquisa de mestrado, percebe-se que elas são inseridas, as meninas que estão inseridas dentro dessas culturas, elas não conseguem, depois que elas saem de uma competição de beleza, voltar para casa, por exemplo, e sair para a escola ou para uma festa sem estar maquiada, sem estar com uso de cílio postiço, sem estar com uma extensão nos cabelos, com os cabelos escovados. Então, se ela vai no aniversário ou se ela vai na casa da amiga, ela precisa fazer uma escova antes, fazer uma chapinha no cabelo ou fazer um cacho nos cabelos. Tem que colocar maquiagem, tem que colocar um saltinho, ela tem que saber caminhar. Ela não pode andar correndo, então ela tem toda essa preocupação com o caminhar, com o sorriso, com conversar com as pessoas e ao mesmo tempo sorrir. Se ela vai tirar uma foto em família, por exemplo, no dia a dia na casa dela, ela se preocupa com uma postura, porque ela aprendeu nas competições que ela é uma Miss e independente do lugar onde ela esteja, ela tem que se comportar como uma Miss. Então ela tem que parar com o corpo ereto, com a mão na cintura, os olhos abertos e com um sorriso. Ela tem que estar sempre sorriso. Por isso que uma menina que está inserida, existe aquela fase que as crianças perdem os dentes, né, troca os seus dentes de leite. Então, se ela vai para uma competição nessa fase da vida, ela precisa colocar uns dentes artificiais para que ela possa sorrir na passarela. E ela precisa ter dente para sorrir. Uma criança, mesmo que faça parte da biologia nossa, ela está ali sem os seus dentes naquela fase da vida. Que é uma fase muito linda, né? Muito linda. E ela precisa ter, na competição de beleza, se entende que ela tem que ter um dente. Ela não pode estar sem os dentes, né? Mas assim, Lorraine, o que faz com que essas celebridades busquem essa evidência? Isso é uma questão de percepção do belo, modernamente surgindo, ou isso é uma profissão mesmo? Como a gente poderia compreender? Porque algumas pessoas se destacam e acabam sendo referência para outras pessoas. Ou seja, é um conceito de belo, efetivamente, ou é mais que isso? Também é uma profissão? Na verdade, é uma construção. Né? O corpo é uma construção. Algumas delas começaram colocando os que estavam fazendo de atividade e uma delas, inclusive, teve contato com uma fisiculturista, né? E ela admirou aquele corpo e ela começou a replicar aquelas práticas de alimentação, de exercícios e ela foi colocando tudo isso nas redes sociais. E algumas pessoas começaram, então, a copiar o que ela fazia, né? Perfeito. Então, o corpo é uma construção. Na verdade, todas elas, de certa forma, elas começaram assim, né? Uma delas, ela foi gradativamente modificando o corpo. Ela foi aumentando, ela é uma modelo, né? E ela foi aumentando a massa muscular ao longo dos anos. Porque isso acabava provavelmente chamando mais a atenção dos interlocutores. Né? Exatamente, né? Então ela saiu num carnaval carioca e ela chamou muita atenção. Porque aquele corpo musculoso sambando, né? É um corpo diferente, é um corpo pesado, é um corpo que não vai ter a mesma mobilidade da sambista, né? Então, e eu acho que a grande questão aqui, na minha área, é que não dá para replicar tudo que essas pessoas fazem. Perfeito. Né? Porque cada pessoa tem uma individualidade, e eu nem digo da individualidade biológica, né? E nem da individualidade química, mas é da individualidade social, psicológica, então não é só uma questão. Né? Muito legal. Nós vamos para o quadro Dica de Saúde e voltamos em seguida. A dica de saúde é qualidade de vida.
vamos falar um pouco sobre nutrição e atividade física. Recomendo a todos que, na área da nutrição, procure um profissional ligado à nutrição. Fica a dica na questão da alimentação. Alimentação pelo menos 5 vezes por dia, de forma balanceada e de forma que dê prazer também. Na atividade física, recomendo que procure seu médico para fazer avaliações periódicas e um profissional de educação física. Lembro a todos, uma boa atividade física é aquela que você se sente bem, tenha prazer, que goste de fazer. Caminhadas de 30 a 60 minutos, 2 a 3 vezes por semana, andar de bicicleta, natação, jogar um pádel, estar com os amigos, faz com que tu tenha esse convívio e esse prazer de fazer as atividades. Lembro a todos que um corpo só é corpo quando tem uma pessoa feliz dentro dela. O programa é Papo Cabeça e hoje nós estamos abordando o tema Pedagogia do Corpo Hipertrofiado Feminino. Nós temos aqui os nossos convidados, professora Daniela, professor Jorge e também Lorraine, que é personal trainer. Agora, ainda alguns minutos, alguns segundos para o recado final, professora. Eu vou deixar então para que eles deem o recado final. Só agradeço então a oportunidade, né? Acho que é isso. Obrigada. Muito bem, Lorraine. Eu agradeço também o convite e eu quero o meu recado aqui para que as pessoas não repliquem tudo que elas veem na internet, nas redes sociais. Procurem um profissional da educação física, o nutricionista, antes de começarem a desenvolver algumas práticas. Jorge, seu recado final. Também quero agradecer o convite e me coloco à disposição para eventuais perguntas que possam surgir durante o processo aí da apresentação desse programa. Com certeza, esse assunto é extremamente importante, a gente vai voltar a conversar sobre esse tema oportunamente. Muito obrigado pela companhia, esse foi o programa Papo Cabeça. Nós nos encontramos novamente na semana que vem, aqui nesse mesmo horário. Um abraço e até lá.